Olá pessoal, vamos fazer aqui um segundo vídeo para complementar ali o primeiro, cujo qual a gente tratou das atitudes do juiz ao receber a petição inicial. Então nesse momento aqui nós vamos colocar informações adicionais, cujas quais não foram inseridas no primeiro vídeo. Primeiro vídeo esse, digamos, onde nós trouxemos ali as atitudes mais tradicionais, as mais esperadas diante da maioria dos procedimentos. Agora nós vamos trazer algumas variáveis para complementar aí algumas possibilidades. Vou fazer a apresentação da tela inteira aqui para nós, para que a gente possa, então, acompanhar em outro quadro, em outro momento. Então, a gente já está duplicando aí a apresentação para vocês. A gente encerrou o vídeo anterior com essa lousa, né, onde a gente colocou aqui como atitudes possíveis do juiz ao receber a petição inicial. No primeiro momento, se declarar como suspeito ou impedido, dependendo do caso. Declarar aí a incompetência absoluta do juízo pelo qual ele responde, né? Artigo 64, parágrafo 1º. Se tiver uma cláusula de eleição de foro e ele, juiz, reputá-la como abusiva, ele então a torna ineficaz, aplicando aí o parágrafo 3º do artigo 63, remetendo os autos então aí ao domicílio do réu, né? Temos aí a possibilidade clássica da emenda da petição inicial, que está estampada ali no 321 do CPC. Depois passamos então pelo caso do indeferimento da petição inicial, 330, acumulado aí com 485, inciso 1º. Depois entramos aí no 332, com a improcedência liminar do pedido. E depois, então, chegamos no deferimento da petição inicial. E nesse deferimento aqui, nós colocamos um cítice, dividindo para a audiência de conciliação e mediação, que é a regra, e um cítice aqui para resposta direta, quando não couber, então, aí a autocomposição naquele caso em específico. E colocamos de verde aqui que, então, esse cítice é um mandado de citação, e esse mandado de citação pode vir acompanhado com um mandado de intimação, para os termos aí da tutela provisória, eventualmente deferida pelo juiz, quando recebeu a petição inicial, ou seja, a famosa liminar que o autor pede ali antes de citar o réu. Então, o réu será citado e intimado para cumprir ali aquela tutela provisória porventura deferida, né? Vamos fazer, então, aqui, pessoal, um recorte sobre esse conteúdo aqui, para que a gente possa complementar, os nossos estudos aqui. Então, agora, nesse momento, a gente apaga essa parte aqui. Isso aqui já está esgotado no nosso tema. Vamos inserir aqui em cima esse recorte que nós fizemos em algum momento, né? Então, vamos colocar aqui ele um pouco mais para cima. Vamos colocar aqui esse recorte aqui. Aqui não está dando. Não deu. Como é que eu recorto aqui? Recortei. Então aqui, adicionar uma imagem, adicionar uma anotação, adicionar um texto. Vamos colar aqui. Pronto, está aqui, colado o que nós fizemos, né? Vamos colocar aqui, eu acho que vai ficar melhor. Isso, ficou bom. Legal. Então, aí, dando andamento no nosso trabalho, a gente pode pensar da seguinte forma, pessoal. Aqui, antes do deferimento da petição inicial, existe uma situação onde a gente pode pensar da seguinte forma. Imagine que nessa petição inicial aqui, houve um requerimento para justiça gratuita. Então, nesse momento aqui, o juiz, antes de deferir a petição inicial, o juiz, então, pode aqui aplicar aí o artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, onde ele, vamos colocar de forma resumida aqui, determina que o autor, e isso está acontecendo muito no dia a dia forense, né? Determina que o autor comprove, vamos colocar aqui,
a hipossuficiência, né? Hipossuficiência. Tá? Hipossuficiência. Ficou ruim. Vamos fazer ele de novo, vai ficar melhor. A hipossuficiência hipossuficiência econômica. A sua hipossuficiência econômica. Isso daqui a gente vai pegar disposto no 99, parágrafo 2º, lá do CPC, onde então a gente faz essa leitura aqui com vocês agora. CPC. Artigo 99, está aqui. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial. Então, foi o nosso caso, ele foi formulado aqui na petição inicial. Obviamente, o autor está esperando o deferimento desse benefício da justiça gratuita, mas não é, né, não é sempre, né, que vai ter. Então, aqui no parágrafo 2º, nós temos aqui que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. Ok, isso daqui é uma primeira parte do parágrafo 2º. Agora o que nos cabe é aqui, ó, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ou seja, o autor, então, alega na petição inicial que faz jus aí ao benefício da justiça gratuita. O juiz, mesmo verificando elementos que evidenciem ali a falta, né, da necessidade, o juiz deve, pela segunda parte do parágrafo 2º, determinar a intimação do autor, no caso, então, para que comprove, né, que preenche esses requisitos. Então, é o que nós trabalhamos aqui, uma atitude do juiz. É possível, então, antes do deferimento da petição inicial, que o juiz determine que o autor comprove a sua hipossuficiência econômica, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 99. Ok. Uma vez que o autor, então, tenta ou comprovar, ou deixa de comprovar, ou seja, o juiz aqui, então, ele pode, logo após esse momento aqui, o juiz, então, pode, nesse momento aqui, indeferir a justiça gratuita. Justiça gratuita. Ok. Indeferida a justiça gratuita, qual é o próximo passo do juiz aqui? É ato contínuo. Então, eu vou colocar aqui, indefere a justiça gratuita e intima-se o autor para recolher as custas. Recolher as custas processuais. Recolher as custas processuais. Então, nesse momento aqui, o autor tem aí o prazo para recolhimento dessas custas processuais, pois, do contrário, nós teremos por indeferida essa petição. Deixa eu recortar de novo isso daqui. Eu acho que vai ficar melhor aqui embaixo. Vamos ver aqui. Pronto, depois, se for o caso, a gente recorta de novo. Beleza. Então, indeferir aí, ó, indeferir a justiça gratuita. O juiz, então, nesse caso, indeferiu a justiça gratuita e intima-se o autor para recolher essas custas processuais, sob pena de se aplicar aí o artigo 290 do CPC. Então, nós temos aí que dar uma olhada no artigo 290 agora do CPC, onde que nós temos essa situação. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada, na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, ou seja, as famosas custas iniciais. Então, como repercussão,
nós temos aí a aplicação do artigo 290, que nos diz, então, que, uma vez indeferida a justiça gratuita, e essa justiça gratuita nós vimos que ela só pode ser indeferida depois que o juiz determine que o autor comprove a sua hipossuficiência financeira, que na petição inicial ele trouxe uma declaração de hipossuficiência, talvez não trouxe outros documentos. Então aqui agora o juiz intima pelo 99, parágrafo 2º, para que o autor traga ali documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira, para só depois indeferir a sua justiça gratuita. Então, no caso de indeferimento da justiça gratuita, intima-se o autor para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena, então, de aplicação do 290, que é o cancelamento da distribuição e do registro. Então, quando cancela a distribuição, quando cancela o registro, obviamente a gente já pode imaginar que o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. E para isso, então, eu vou levar vocês aqui na doutrina do Nelson Nery Júnior, para que a gente veja aqui o que ele diz para nós sobre o artigo 290 do CPC, nesse sentido. Será cancelada, então, a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso. É isso que nós acabamos de ler, não foi? Foi. Então, a gente vem aqui nos comentários, né, do Código de Processo Civil, pelo Nelson Nery Júnior, da editora RT. Custas de distribuição. Ok. O autor deve fazer o pagamento das custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa pela prestação dos serviços judiciários e pelas leis estaduais, né, reguladas aí pela legislação. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não poderão ser prestados. Aqui é que vem o que eu quero trazer com vocês. A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação de acordo com o artigo 320 do CPC. Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, ou seja, de forma menor, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial. Então, trata-se de uma emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, e cancelamento desse registro. Então, quando nós viemos aqui também um pouco mais para frente, ó, cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento, então, da petição inicial. Então, trata-se de um verdadeiro indeferimento da petição inicial, trata-se de uma sentença, quando, então, nós não temos a situação de continuidade do procedimento. Então, aqui, nesse caso, é impugnável aí por apelação. Esses detalhes aqui ficam para as aulas de recurso. Então, aqui o que eu queria trazer com vocês aqui, que é a natureza jurídica desse ato que determina o cancelamento da distribuição e do registro. Pois, se a gente lê diretamente no 290, ele não fala, né? Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento de acordo, então, com 485, que seria, então, julgo extinto sem resolução de mérito, inciso 1, por indeferimento. Então, quando a gente for julgar aqui, nós vamos ter que aplicar o 330. A petição inicial será indeferida quando? Não atendidas as prescrições do artigo 321, ou seja, não foi emendada. Trata-se, então, de uma hipótese de emenda à petição inicial. E aí, então, não emendada a petição inicial, nós vamos para o 485, extinto sem resolução de mérito, quando o juiz indeferir a petição inicial. Tá joia? Então, aqui, esse ato trata-se de possibilidade de indeferimento, ou seja, atitudes antes do indeferimento da petição inicial. Então, aqui, ó, ele indefere a justiça gratuita, intima o autor para recolher as custas processuais. Então, vamos aqui, ó, continuar. Aqui. Na omissão do autor, nesse sentido, nós teríamos, então, o 290, que a gente acabou de dizer, mais o 330
4 do CPC, mais o 485, inciso 1 do CPC. Ou seja, indefere a petição inicial e julga extinto sem resolução de mérito. Então, trata-se aqui de uma hipótese de emenda à petição inicial, algo, então, que já estava para nós aqui no quadro antes da citação, não é? Deferir a petição inicial e etc. Então, por isso eu achei pertinente que a gente trouxesse essa complementação e por isso que eu estou desmembrando esse quadro aqui, colocando esses recortes aí para baixo. Outra possibilidade que nós temos aqui, encerrado essa parte aí, da falta de pagamento das custas pelo indeferimento da justiça gratuita, eu tenho aqui uma outra possibilidade, que é corrigir de ofício o valor da justiça gratuita. O juiz pode corrigir de ofício, ou seja, sem provocação das partes, corrigir de ofício o valor da causa. O valor da causa. Eu acho que eu falei antes o valor da justiça gratuita, né? Errado, né? Corrigir de ofício o valor da causa. Isso daqui a gente vai pegar, então. Deixa eu dar uma. Só para dar uma delimitada, né, no quadro, né? Está ficando bagunçado. Pronto. Temos aqui uma delimitada nesse quadro aqui desse jeito. Corrigir, então, o valor da causa. A gente vai pegar isso daqui no artigo 292, 293. Deixa eu dar uma confirmada, a gente já vê isso agora. Está aqui, 293. Aqui, 292, então. Está aqui, ó, 292. O valor da causa constará da petição inicial e da reconvenção e será. Aí vem as hipóteses, né? E vem o parágrafo 3º, então, aqui, ó. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. Então, naqueles casos em que o valor da causa se alcança por critério objetivo matemático, o juiz de ofício, sem citar o réu, portanto, já pode, agora aqui inclusive de ofício, e antes de citar o réu, ele pode corrigir o valor da causa. Se ele corrige o valor da causa, ele vai fazer o quê? Intimar o autor para recolher ali aquela diferença das custas iniciais. Então é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para nós, 292, parágrafo 3º. Então aqui, deixa eu me fugir da memória, o artigo exato, 292, parágrafo 3º. Ok, vamos pensar junto aqui então. O juiz corrige de ofício, então a petição inicial chegou para o juiz corrige de ofício o valor da causa, e nesse ato ele intima o autor para complementar as custas processuais iniciais. Ou seja, intima-se o autor para emendar a petição inicial, trazendo uma comprovação por documento sobre as custas processuais. E aqui, então, olha só onde que nós vamos seguir. Olha o ato processual, sequência idêntico. Corrige o valor da causa, 292, parágrafo 3º, ato contínuo intima o autor para recolher as custas processuais iniciais. Ou seja, a diferença, né, o autor deu o valor da causa de R$1.000, o juiz determina que o valor da causa é de R$10.000, nesse caso está faltando o recolhimento de custas sob ali R$9.000. Então aqui, intima-se o autor para recolher a diferença das custas processuais. Sob pena, artigo 290 do CPC, cancelar o registro e a distribuição. Na omissão do autor em complementar essas custas processuais, o juiz, então, 290, cancela a distribuição e o registro. Por indeferimento da petição inicial, 485, inciso 1, julga extinto sem resolução de mérito. Tá joia? Então, aqui eu tenho essas duas variáveis aqui relacionadas
a questões econômicas, valor da causa, custas processuais, que podem gerar aí o indeferimento da petição inicial, conforme o entendimento do Nelson Nery Júnior, pois o 290, para ele, seria, então, um ato ali de indeferimento da petição inicial, pois esses documentos que comprovam o pagamento dessas custas seriam ali documentos essenciais para o processo de acordo com 320, ou seja, trata-se de uma emenda não emendada, é indeferida a petição inicial. Tá joia? Então a gente tem por encerrado esse momento, mas agora eu vou trazer aqui também algo antes do cite-se o réu. O juiz defere a petição inicial, porém antes do cite-se o réu. Então eu vou colocar aqui para cima. Deferir a petição inicial antes de citar o réu para a audiência do 334 e assim por diante, como nós já explicamos no vídeo anterior. Então esse vídeo aqui é um vídeo onde nós estamos ajustando algumas possibilidades do juiz relacionadas ao vídeo anterior. Eu tenho aqui a denunciação da lide. Denunciação da lide. E a denunciação da lide, então, a gente vai pegar isso daqui no artigo 126, 127. Esses dois artigos vão trazer essa lógica procedimental para mim. Aonde, então, o procedimento aqui é o quê? Cite-se, é um mandado de citação, cite-se o denunciado, para. E aí, então, aqui, dois pontos, porque isso fica para um próximo vídeo. O denunciado aqui a gente explica de forma mais minuciosa, quando a gente explicar ali a intervenção de terceiros nessa modalidade. O denunciado, então, ele pode comparecer aqui após citado e aditar a petição inicial, trazer novos argumentos à petição inicial, é essa petição inicial aqui mesmo do autor, para ajudar, então, o autor a vencer ali o polo oposto, o polo passivo, o réu, no caso. Ou então ele pode, inclusive, contestar a denunciação da lide. Sim, por que não? Mas isso aqui, então, fica para um outro vídeo sobre denunciação da lide. Então, aqui, denunciação da lide. Cite o denunciado para... Pronto. Aí, aqui, ó, após, né? Após, com ou sem manifestação do denunciado, com ou sem manifestação do denunciado, é que nós caímos aqui no cite-se o réu. Tá joia? Então, após, com ou sem a manifestação do denunciado, deixa eu colocar por completo aqui, que fica melhor, né? Do denunciado, ficou muito feio esse C aqui. Com ou sem a manifestação do denunciado, procede-se a citação do réu. Procede-se a citação do réu. E eu vou colocar dois pontos aqui, então, e aí um asterisco de vermelho aqui, para chamar a atenção, ficou muito apertadinho, né? Aí eu entro nesses CITES aqui, pessoal. Aí eu entro nesses CITES aqui. Ou seja, CITES o réu para comparecer aí à nossa audiência de conciliação e mediação, ou se não comportar conciliação, não comportar autocomposição, na verdade, já CITES para oferecer resposta. Se tiver tido aqui a tutela provisória, inicia ato contínuo o réu no mesmo mandado, para que ele cumpra, né, o que foi determinado ali nesta tutela provisória deferida. Só para a gente não deixar passar, aqui vamos pegar o 126 e o 127, para a gente ver ali a denunciação da lide. A denunciação da lide está aqui, ó. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, foi o que a gente fez ali, não é? A petição inicial tem ali a requerimento da denunciação da lide, se o denunciado for o autor, né? Tá ok. Isso aqui, 131 é questão de prazo.
Está ali junto com o chamamento ao processo. Mas aqui o 127 traz para mim a lógica. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos a essa petição inicial. É o que a gente disse. Ele fazendo um aditamento ali dos fatos e fundamentos da petição inicial. Procedendo-se em seguida a citação do réu. Perceberam? Então tem a petição inicial. A petição inicial tem ali o seu réu e tem a denunciação. Primeiro, cite-se o denunciado para que ele possa exercer essa faculdade de aditar essa petição inicial, para depois ali, pelo 127, a gente percebe citar o réu, que aí o réu, então, recebe essa petição inicial para contestar, já com todos os argumentos do autor e todos os argumentos agora do denunciado, que assumiu a posição de litisconsorte desse autor para vencer, então, esse réu. Tá joia? Então, a gente tem essa lógica aqui. Pessoal, você pode estar me perguntando, denunciação ali de intervenção de terceiros, bom, chamamento ao processo só o réu faz, mas e se eu tiver aqui, a desconsideração da PJ, da pessoa jurídica, né? Então, eu tenho aqui, olha só, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. No cumprimento de sentença, na execução fundada em título, executivo extrajudicial. Beleza, beleza. Agora, olha aqui o parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração desse incidente se a desconsideração for requerida na petição inicial. Hipótese em que o réu será... hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, não muda para mim o procedimento aqui se eu tiver o requerimento de desconsideração da PJ. Então, eu tenho aqui o juiz defere a petição inicial, cite-se. Aí, aqui ele cite-se quem? Então, aqui, esse cite-se quem, podemos colocar aqui um asterisco? Podemos. Vamos colocar um outro asterisco. Então, esse aqui vai ser asterisco 1. Esse aqui, asterisco 1. Que eu coloco um asterisco 2. E posso trazer aqui para vocês o asterisco 2. E criar a história aqui da desconsideração da PJ. Desconsideração da PJ. Ou seja, aqui o que muda? Nada. Por isso que eu ia até passando batido. É um cite-se, né? Ficou longe esse I aí, ficou feio. É um cite-se, aliás, feio, na verdade, né? A letrinha já não ajuda, né? Então, mas vamos lá, vamos tentar. Cite-se o sócio ou a pessoa jurídica. Ou seja, não mudou nada para mim, né? Deferiu a petição inicial, cite-se. Cite-se quem? Cite-se o sócio. Ou cite-se a PJ, já com a menção da desconsideração da PJ. Né? Então, não muda nada para mim aqui em termos de procedimento desse quadro aqui para nós. Pessoal, eu acho que com isso a gente encerra ali as atitudes do juiz quando recebe a petição inicial. Então, a gente tem um primeiro vídeo onde a gente traz alinhadinho, bem organizado ali, o que seria o básico. Nesse vídeo, a gente incrementou algumas variáveis e se surgir alguma outra variável, eu venho e faço um terceiro vídeo para vocês e coloco aí na sequência da playlist, tá joia? Por enquanto, a gente encerra com esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo que já está pertinente. Mas se surgir, se vier na cabeça, se alguém me falar, se alguém me trouxer um exemplo, às vezes a gente pensa, às vezes a gente lê, às vezes um aluno reporta para a gente uma pergunta que dá um estalo e a gente pensa, nossa, é possível, é verdade, por que não, né? Então a gente vem e faz aí um terceiro vídeo e complementa, e assim a gente vai fazendo esse bate-papo nosso aqui pelo YouTube, tá joia? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, foi aí um prazer, mais uma vez, gravar sobre processo civil, essa matéria que a gente mais ama na faculdade, não é mesmo?